Olá, bom dia, sexta-feira, hoje são 25 de novembro, estamos chegando aí ao final de mais um ano, o ano de 2022, que foi um ano também difícil, não foi um ano tão fácil assim para muitos de nós, afinal de contas saímos aí de uma pandemia, né, cheio de esperanças de que as coisas voltassem totalmente ao normal, vacina, tantas coisas, política, né, novos governadores, uma perspectiva, né, de dias melhores, mas para alguns as coisas não funcionaram como a gente esperava. Para alguns que apostaram nos seus candidatos, para alguns que apostaram que a pandemia nunca mais retornaria, para alguns que botaram suas expectativas, suas confianças em coisas materiais ou no homem e acabaram se frustrando. Há certas situações da nossa vida que às vezes nós passamos que a gente acha que não tem solução, que não tem fim, que o futuro não existe mais para mim, que não há mais esperança para mim. E essa semana eu escutei de uma pessoa que não acreditava mais na esperança. Eu sei que tem situações que são bem difíceis. Eu já estive nesse estágio, sabe? Eu já tive situações e momentos e anos da minha vida que eu olhava assim pro estado, para tudo ao meu redor, para mim mesma e dizia: esse é o meu fim. Não vejo esperança, não vejo perspectiva de futuro, não vejo perspectiva de melhora, não vejo perspectiva de sonhos realizados. Acabou. Mas não é bem assim que a palavra do Senhor nos diz. E hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, chegando ao final de mais um ano, e aí a gente começa a fazer uma retrospectiva do ano que se passou e já começamos a pensar no ano que vem, no ano vindouro, o ano de 2023. E aí a gente tem uma péssimo hábito, né? Alguns com péssimo hábito de, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, de achar que o futuro será incerto, de que o futuro será ruim, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Mas a palavra do Senhor, ela nos incita a acreditar que nós não podemos viver por vista, não podemos viver por aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos, pelo aquilo que nós acreditamos. Eu acredito em Deus, num Deus que tudo pode, um Deus que falou, haja, e haja, todas as coisas foram criadas. Um Deus que mudou a história de milhões e milhões de pessoas na sua palavra. Se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, milhões e milhões de pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Pessoas que aos olhos humanos não tinham outra possibilidade de fim e tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Eu poderia passar horas aqui falando de nome de homens e mulheres que estavam fadados a finais infelizes, fadados até a morte. Mas quando chegou Jesus mudou a história dessas pessoas. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje, Jesus ainda vive. Ele vive e reina para sempre. O mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ainda são 6h50 da manhã, muito cedo. Dá para ver meus olhos inchados aqui ainda, né? De eu ter acordado ainda há pouco, ainda ter feito ainda muitas coisas. Mas eu quero te dar uma palavra hoje, neste dia, nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, que se encontra em Jó, capítulo 14, no verso 7, que vai dizer assim: porque há esperança
para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Deus pode fazer novas todas as coisas. Eu sei que tem situações nas nossas vidas e acontecimentos na nossa vida que deixam marcas, deixam cicatrizes. E cicatrizes essas que vão ficar ali a toda a nossa vida, para que a gente possa olhar e se lembrar. Mesmo que a gente olhe e se lembre com pesar, ou com tristeza, ou com saudosismo, mas é para a gente se lembrar que a gente superou, que a gente sobreviveu. Por mais que essa cicatriz tenha sido profunda demais, por mais que essa cicatriz ainda de repente doa. Há certas cirurgias que a gente faz que dizem que quando muda o tempo, né, vai chover, né? Isso eu costumo muito se dizer. Ai, vai chover, porque a minha cicatriz está doendo, a minha cirurgia que eu fiz está doendo. Há cicatrizes que em tempos ela nos faz lembrar daquilo que nós vivemos. Mas se você olhar para uma outra perspectiva para essa cicatriz e entender que você sobreviveu, por mais difícil, por mais profunda que tenha sido o corte, por mais que você tenha perdido sangue, por mais dolorida e por mais demorada que ela tenha, sabe, para ter sarado, ou talvez ainda nem tenha sarado, você sobreviveu. E se Deus te permitiu sobreviver e superar, e estar hoje de pé, ouvindo, vivendo mais esse dia, te permitindo viver mais esse dia, e eu me ouvindo nesse vídeo, é porque Ele ainda tem algo novo para a sua vida. Porque Ele ainda pode fazer algo novo na sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa sexta-feira. Não perca a sua esperança de reconstruir a sua história, de reconstruir a sua vida. Quando a gente entende que Deus está no governo de todas as coisas, que Ele ainda governa a terra, que Ele ainda governa tudo o que acontece neste lugar, que Jesus Ele é vivo e real e presente na nossa vida, que Ele prometeu na sua palavra: estarei convosco todos os dias. Quando você assimila isso, quando você, sabe, internaliza isso dentro de você, você entende que nada acontece sem a permissão dele. Eu costumo dizer que muita coisa é mais sobre a terra do que o céu. Certas situações é mais sobre a terra do que o céu. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida é mais sobre as nossas escolhas e decisões do que aquilo que Deus permitiu acontecer. A gente tem um hábito de cobrar muito de Deus e culpar muito a Deus, dizendo: por que Deus permitiu isso? Era uma pessoa tão boa. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não merecia, eu era uma pessoa boa. A gente tem um hábito muito de, sabe, de criar esse critério de que somos bons e de que Deus permitiu algo ruim na nossa vida. Mas são nossas escolhas, nossas decisões de hoje que determinam o nosso futuro. Às vezes nós queremos fechar os olhos para as coisas que estão bem debaixo dos nossos olhos, achando que a gente tem o controle de todas as coisas. E quando as coisas fogem ao nosso controle, nós queremos achar alguém para culpar. E o primeiro que nós culpamos é a Deus. Mas que bom que Ele é misericordioso. Que bom que Ele não nos dá a paga pelos nossos pecados, pelas nossas blasfêmias, pelas nossas murmurações. Que bom que Ele entende que somos seres humanos fracos e falhos e que não sabemos o que falamos.
Tanto é que Jesus disse naquela cruz: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É por isso que eu venho te dizer hoje que há esperança para uma árvore, que ainda mesmo sendo cortada, ela pode voltar a brotar. Há esperança para você, há esperança para a sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, se te tiraram sua família, te tiraram o seu trabalho, tiraram a sua dignidade, tiraram a sua honra, tiraram, te machucaram, te magoaram. Você tinha uma situação, um patamar de vida e hoje você vive um outro totalmente diferente. Se te humilharam, se você perdeu algo muito importante, se você vive um luto hoje, eu não sei qual é a situação que faz você olhar para você e achar que não há esperança. Mas eu posso te dizer com toda certeza e com causa, né? Com experiência de causa, que Deus, Ele pode, mesmo depois de cortada a árvore, fazer ela brotar de novo. Ele pode fazer brotar na sua vida de novo uma nova família. Ele pode fazer brotar de novo na sua vida dignidade, honra, paz no seu coração, esperança. Ele pode fazer brotar na sua vida ainda de novo coisas que você nunca imaginou que voltaria a ter. Ele pode fazer o seu passado virar uma lembrança triste, mas que vai ficar no passado e fazer você viver os dias vindouros e um futuro melhor. E se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Essas águas são Jesus. Jesus, Ele derrama todos os dias sobre a nossa vida um rio de água viva. Ele está todos os dias derramando um rio de água viva sobre a minha vida e sobre toda a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, do seu casamento. Mas nós precisamos fazer esse ato de beber desta água. Quando Jesus ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, ele diz para ela: eu tenho uma água da qual você beberá e não terá mais sede, porque essa água que você pega aí no poço, você bebe, daqui a pouco você sente sede, mas a água que eu tenho para te dar saciará todas as suas sedes, ou seja, saciará todas as suas necessidades, completará todos os seus vazios e fará você viver de novo, fará você sorrir de novo, fará você ter esperança de novo. Mas foi necessário aquela mulher acreditar, confiar e fazer o ato de beber daquela água. Jesus não nos obriga a nada. Ele é uma fonte inesgotável, ele é uma fonte que derrama todos os dias. Mas é necessário que você vá até essa fonte e beba dessa água. Então, minha oração por você neste dia é: Senhor, derrama mais da sua água sobre as nossas vidas. Derrama mais da sua água sobre essa terra, sobre esse teu povo. Hoje, essa semana, eu escutei de uma amiga: é o que essa geração precisa, é beber desta água. Tudo que essa geração precisa é beber da água que Jesus tem para dar. Os vazios, os buracos negros, os vazios que estão dentro dos corações, das almas dessas pessoas que caminham em direção a abismos de drogas, abismos de suicídio, abismo de decepções, abismo de depressão, abismo de ansiedade, abismo de falta de esperança, abismo de maldade, tantos abismos. Essas pessoas, elas precisam dessa água.
Mas Jesus, Ele está a derramar essa água todos os dias. Que hoje, a minha oração é: beba dessa água. Estenda sua mão e beba dessa água. Leve essa água para você, dentro de você. Deixa Ele sarar, curar, te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Amém? Uma linda sexta-feira para você. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração nesse dia. Completar tudo aquilo que eu falei para você hoje. E que a sua vida seja renovada em Cristo Jesus. Uma nova vida possa começar hoje para você, com uma esperança, com sedes saciadas. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e a próxima semana.